Neste capítulo 5, vamos tratar de problemas de transferência de calor em regime transiente. Os objetivos deste capítulo são os de determinar perfis de temperatura em regime transiente em diferentes condições. Em condições isotérmicas, que são aquelas em que a temperatura é uniforme no interior do corpo sendo analisado, e também abordar situações em que há gradientes de temperatura em casos uni-, bi- e tridimensionais nos diferentes sistemas de coordenadas. Finalmente, um dos objetivos será o de apresentar os fundamentos de métodos numéricos, agora para a solução de problemas transientes, e de aplicar esses métodos, ou de um desses métodos, em particular do método de volumes finitos, para a solução de problemas de transferência de calor. Esse slide apresenta um sumário deste capítulo. Nós iniciaremos com a abordagem de situações de aquecimento e resfriamento que são isotérmicos, ou seja, casos em que a temperatura no interior do corpo é uniforme. Depois passaremos para situações em que hajam gradientes de temperatura, em casos unidimensionais, bi- e tridimensionais, e encerraremos essa abordagem com os conceitos de transferência de calor na aproximação do sólido semi-infinito. Finalmente, encerraremos examinando um método numérico que pode ser empregado para a solução dessas equações em situações onde as soluções analíticas não existem. Um dos parâmetros fundamentais na análise de problemas transientes, que vai determinar os regimes de aquecimento e de resfriamento, é o número de Biot. Este número tem grande relevância na definição dos gradientes de temperatura. Eu reproduzi aqui uma figura que vimos num capítulo anterior, ilustrando dois perfis de temperatura obtidos através de uma parede numa situação unidimensional, ilustrando situações onde o número de Biot, definido pelo coeficiente de transferência de calor, pela espessura da peça, uma característica geométrica, e dividido pela condutividade térmica do material. Neste caso aqui, o número de Biot está tendendo a zero, que a gente observa que nesse caso há uma tendência da temperatura no interior da peça ser praticamente uniforme. Quando esse número de Biot tende a infinito ou assume valores bem altos, isso vai acarretar em situações onde os gradientes de temperatura se tornam mais relevantes. Essa figura aqui ilustra uma imagem do nosso cientista Biot, que era um cientista francês que trabalhou com os conceitos de transferência de calor no século XVII e século XVIII. A seguir será apresentada uma sequência de imagens ilustrando como são os perfis de temperatura de forma esquemática para diferentes valores de número de Biot. No caso que será apresentado, vai ser ilustrada uma situação de resfriamento de uma peça, no caso uma placa, onde as condições de resfriamento são simétricas nas duas superfícies, com o mesmo coeficiente de transferência de calor e a mesma temperatura do fluido que está em contato com a peça. Isso vai ser apresentado na forma de uma sequência de imagens para valores de Biot sucessivamente maiores. No primeiro caso, nós temos uma situação de valor de Biot mais baixo. Essa figura ilustra, então, a distribuição de temperatura ao longo de diferentes instantes de tempo. A temperatura inicial foi considerada como sendo uniforme, TI num valor mais elevado, e à medida que o tempo vai passando, as temperaturas, no caso aqui está sendo simulado uma situação de resfriamento, as temperaturas vão caindo. Essa situação está associada a um valor de Biot bem pequeno. Neste caso, o que nós observamos é que há uma tendência dos gradientes de temperatura no interior da peça serem bem reduzidos, de tal forma que podemos abordar este problema considerando que a temperatura no interior da peça é uniforme. O que isso quer dizer em termos físicos é que, como o número de Biot pode ser entendido como uma relação entre resistências à transferência de calor por condução e convecção, nesse caso a resistência por condução ela é muito pequena, e aí a tendência é de que a temperatura no interior da peça seja bastante uniforme. À medida que o número de Biot vai aumentando, nós vamos observar uma tendência dos gradientes de temperatura no interior da peça irem ficando gradativamente mais significativos.
Esse caso aqui mostra de forma esquemática para uma situação de valor de BO próximo de 1. Nós constatamos que os gradientes de temperatura já se tornam bem mais pronunciados. Como está sendo apresentado um caso de resfriamento, a superfície resfria bem mais rapidamente do que o centro, e aí nesses casos temos significativos gradientes de temperatura, que vão ser mais ainda ampliados quando o valor de BO for ainda maior do que 1, que é a situação ilustrada nessa última imagem. Então, uma das aproximações que fazemos na abordagem de transferência de calor em regime transiente é quando obtivermos valores de BO mais baixos. A literatura recomenda um valor, um critério matemático para definir o que seja um BO baixo. Nós podemos utilizar uma abordagem mais simples, que trata a distribuição de temperatura no interior da peça, considerando que essa temperatura vai ser uniforme. À medida que o valor de BO vai crescendo, se torna necessário, então, começar a incorporar os valores dos gradientes, e aí, dependendo das condições de resfriamento ou aquecimento, temos que tratar com soluções uni-, bi- ou tridimensionais. O critério matemático que é proposto na literatura para definirmos o regime de resfriamento ou aquecimento é o de valor de BO equivalente a 0,1. Quando esse valor for inferior a 0,1, uma aproximação razoável é aquela de considerar o aquecimento ou o resfriamento como sendo isotérmico. Neste caso, a temperatura no interior da peça vai ser apenas uma função do tempo e o tratamento matemático se torna bem mais simples. O ponto importante a destacar é que este valor de 0,1 é um valor arbitrário. A princípio, o que podemos dizer é que quanto menor for esse valor, mais correta será a aproximação de considerar o aquecimento ou o resfriamento isotérmico. Quando o valor do número de BO fica superior a 0,1, já se torna necessário a incorporação dos efeitos dos gradientes de temperatura. Nesse caso, a temperatura no interior do corpo passa a ser uma função do tempo e da posição, o que faz com que o tratamento matemático fique um pouco mais complexo, especialmente se tivermos que determinar os perfis de temperatura em 3 dimensões. Novamente aqui, lembro que 0,1 é um critério arbitrário. A princípio, a tendência é de que quanto maior seja o valor do número de BO, mais significativos sejam os gradientes, e a partir de um dado ponto torna-se necessário, então, que esse efeito da posição na distribuição de temperatura seja considerado. Um dos pontos importantes na definição do número de BO é especificar qual que é a dimensão característica que deve ser usada na sua avaliação. No caso de geometria plana, conforme foi apresentado nos slides anteriores, com resfriamento simétrico ao longo das duas superfícies, é conveniente utilizar como parâmetro geométrico a semi-espessura da peça. Quando tratarmos com geometria cilíndrica e esférica, a recomendação é de que utilizemos o raio do cilindro ou raio da esfera como parâmetro geométrico para avaliar o número de BO. Quando estivermos tratando com peças que têm uma geometria mais complexa, uma das sugestões apresentadas na literatura é definir essa dimensão característica como sendo a relação entre o volume do corpo dividido pela sua área superficial. Essa é uma possibilidade de definição desse comprimento característico, dessa dimensão característica, para fazer a avaliação do número de BO e aí definir pela abordagem que será utilizada no tratamento do problema transiente de transferência de calor. Iniciaremos a nossa abordagem de problemas transientes de transferência de calor para uma situação mais simples, em que o número de BO é inferior a 0,1. Neste caso, a determinação da temperatura pode ser feita considerando apenas a sua dependência com o tempo. Uma maneira de desenvolver esse tratamento é obter ou desenvolver um balanço de energia. Neste caso, o balanço que vai ser apresentado aqui vai ser um balanço onde não consideraremos a geração de calor e que a superfície do corpo está transferindo calor para o ambiente ou recebendo calor do ambiente apenas pelo mecanismo de convecção. Com as considerações que foram formuladas anteriormente, a expressão para o nosso balanço de energia
pode ser escrita na forma de taxa de entrada de energia menos taxa de saída igual a taxa de acúmulo. Aqui vai ser colocado, arbitrado, definido que a taxa de entrada de energia vai ser zero e a taxa de saída vai ser aquela de convecção, mas isso não significa de forma alguma particularizar esse tratamento para um caso de aquecimento ou resfriamento. Vocês observem que, arbitrando a taxa de entrada como zero e a taxa de saída sendo calculada pela essa expressão, onde temos o produto do coeficiente de transferência de calor, a área superficial do corpo, e a diferença de temperatura do corpo menos o T infinito, esse valor vai ser efetivamente negativo, vai representar uma contribuição negativa se a temperatura do corpo for maior do que o T infinito. Nessa condição, nós estaremos simulando um resfriamento. É interessante observar que se T infinito é maior do que T, essa parcela que aparece com o sinal menos, ela vai ficar negativa, consequentemente, com menos ela vai ficar com uma contribuição positiva, e isso vai significar que estaremos contabilizando entrada de energia. Dessa forma, este balanço pode ser utilizado tanto para situações de aquecimento quanto para resfriamento. A parcela de acúmulo de energia vai ser calculada utilizando o volume do corpo multiplicado pela sua densidade. Esse produto é a massa do corpo vezes o seu calor específico e vezes a taxa de variação de temperatura do corpo. Neste caso, observamos que todos os termos vão ter dimensão de taxa em unidades do Sistema Internacional Watt. Através de um algebrismo, nós podemos isolar esse termo de derivada da temperatura com o tempo, e aí o que constatamos é que essa derivada, a taxa de variação da temperatura com o tempo, pode ser expressa em função do coeficiente de transferência de calor da área superficial do corpo dividido pelo seu volume, diferença de temperatura do corpo menos o T infinito, lembrando que neste caso o corpo, a temperatura dele é caracterizada apenas por um valor de temperatura, densidade e calor específico. Essa relação é importante porque permite que identifiquemos os valores que vão definir a taxa de aquecimento ou de resfriamento do corpo. Vemos que os parâmetros importantes são o coeficiente de transferência de calor, quanto maior ele for, mais rapidamente o corpo vai trocar calor, a relação geométrica da área superficial do corpo dividido pelo volume, quanto maior for essa relação, mais rapidamente o corpo vai se aquecer ou resfriar. Quanto maior for a diferença de temperatura do corpo em relação ao fluido com o qual ele está trocando calor, mais rapidamente nós teremos as variações de temperatura. E, finalmente, a capacidade calorífica do material, que é dado pelo produto sua densidade pelo calor específico, é também um parâmetro determinante na taxa de variação de temperatura do corpo. A equação anterior ela pode ser integrada com o objetivo de determinar uma função matemática que descreva a variação de temperatura com o tempo. Para tal, o procedimento vai ser o de separação de variáveis, que já utilizamos várias vezes ao longo do curso. Neste caso, as variáveis que dependem da temperatura foram isoladas aqui do lado direito da igualdade, e as demais variáveis, inclusive a variação de tempo, aparecem do lado esquerdo. Essa equação ela pode ser integrada analiticamente, considerando H, a área, volume, ρ e Cp constantes. O lado esquerdo da igualdade, a hora que integrarmos, esse dt vai virar t, vai virar o tempo. O lado direito, usando propriedades de integração, nós vemos que essa relação vai gerar logaritmo neperiano da diferença de temperatura T e T infinito. E como fizemos essa integração de maneira indefinida, nós devemos acrescentar uma constante de integração. Como veremos no slide seguinte, essa constante de integração ela pode ser determinada através da utilização de uma condição inicial de temperatura. Uma possível condição inicial, que é que será considerada aqui neste caso, é de no instante t igual a zero a temperatura ser uniforme e igual a um valor de Ti. Neste caso, substituindo essa constante de integração na equação anterior, nós determinamos o valor de C1, que vai ser dado por menos logaritmo da diferença da temperatura inicial menos o T infinito, e através de algum algebrismo nós podemos finalmente
escrever uma equação representando a variação da temperatura do corpo em função do tempo. Seria interessante que vocês reproduzissem esse algebrismo e verificassem a validade desta equação. Notem que do lado direito da equação, ou do lado esquerdo da equação, nós temos uma temperatura adimensional que vai variar necessariamente entre 0 e 1, uma vez que essa temperatura ela deverá ficar entre valores de Ti e T infinito, e do lado direito nós temos uma exponencial negativa que vai ser função do tempo e dos demais parâmetros associados às características físicas do corpo e às características de resfriamento. Essa relação matemática ela é válida desde que possamos assumir que todas as propriedades físicas do corpo, que o coeficiente de transferência de calor e que a área e o volume do corpo se mantenham constantes durante a variação de temperatura. Caso isso não seja verdadeiro, o procedimento será o de desenvolver uma integração numérica, conforme foi apresentado lá no primeiro capítulo, no capítulo 1, no tratamento daquele problema de aquecimento de um arame através da passagem de uma corrente elétrica. Esta figura que está apresentada aqui, temos um gráfico de variação de temperatura dimensional com tempo para duas condições de resfriamento diferentes. Então, essa curva vermelha e a curva azul estariam associados a valores diferentes relativos ao H, área superficial por volume, ρ e Cp do corpo. O que se observa é que, à medida que aquele parâmetro que aparece na exponencial na relação anterior, o valor dele vai aumentando, isso vai significar que teremos taxas de variação de temperatura mais significativas. É importante salientar que, apesar da gente constatar que aqui a temperatura dimensional está caindo, isso não significa que estejamos simulando uma situação de resfriamento. Essa temperatura dimensional aqui ela vai ficar sempre entre 0 e 1, independente de estarmos considerando aquecimento ou resfriamento, e ela vai sempre iniciar em 1, que é quando temos a temperatura igual à temperatura Ti, e vai gradativamente se aproximar de T infinito à medida que o tempo passa. Vocês observem que, se for um caso realmente de resfriamento, tanto o denominador quanto o numerador dessa relação serão positivos. No caso de estarmos simulando um processo de aquecimento, T infinito vai ser maior do que Ti, e aí teremos razões de dois parâmetros negativos, T menos T infinito e Ti menos T infinito, serão ambos negativos, mas a razão entre eles vai ser sempre um número positivo, que vai variar entre 0 e 1, começando sempre em 1 e gradativamente se aproximando de 0. Essa aproximação de 0 vai ser mais ou menos rápida, dependendo do valor deste parâmetro que está destacado aqui na figura. Quando as propriedades físicas do material não forem constantes, nós temos duas opções de tratamento. Uma é utilizar um método numérico, conforme foi apresentado anteriormente lá no capítulo 1, e a outra alternativa é ainda utilizar a solução analítica que foi desenvolvida aqui, mas agora utilizando propriedades físicas médias ao longo do intervalo de temperatura em que estamos simulando. Neste caso, nós podemos inclusive incluir a radiação, definindo um coeficiente global de transferência de calor. Nota que esta equação aqui é semelhante à que foi desenvolvida anteriormente, mas para designar valores médios e a incorporação de radiação no H global, apresentamos aqui os valores de H índice G médio, incluindo o efeito da radiação, densidade e calor específico médios. Nós não estamos considerando aqui a possibilidade, ou não foi incorporado, variação de área e de volume com a temperatura. Usualmente em sólidos essas variações ocorrem, mas são bastante pouco relevantes, de tal forma que é uma consideração bastante razoável considerar tanto a área quanto o volume constantes e independentes das variações de temperatura. Um exemplo de utilização do tratamento que foi desenvolvido é apresentado aqui. Neste caso, estão sendo considerados eixos de aço carbono, AISI 1010, na forma de barras cilíndricas com 0,1 metro de diâmetro, e eles sendo submetidos a um tratamento térmico em um forno a gás, onde os gases estão a temperatura de 1200 Kelvin e fornecem um coeficiente de transferência de calor igual a 10 watts metro quadrado Kelvin. Considerando que os eixos entram no forno a 300 Kelvin, nos é solicitado determinar
quanto tempo eles devem permanecer no forno para atingir uma temperatura na linha de centro igual a 800 Kelvin. Neste caso, foi fornecida a emissividade do aço e o valor que foi fornecido é de 0,53. Note que neste caso nós vamos incorporar o efeito da radiação e como para esse aço, como veremos na tabela a seguir, as propriedades físicas variam com a temperatura, nós vamos avaliar essas propriedades, um valor médio para elas, dentro do intervalo de temperaturas que será considerado, que é entre 300 e 800 Kelvin. A primeira parte do problema consiste em determinar as propriedades físicas adequadas ao nosso caso. No apêndice do livro do Incropera, nós temos uma série de tabelas com propriedades físicas de diferentes materiais, inclusive do aço que está sendo objeto de estudo aqui neste exemplo. Então, temos aqui a tabela para o aço AIZ 1010, temos as suas características a 300 Kelvin e depois valores para diferentes faixas de temperatura, de 400 até 1000 Kelvin. Temos aqui valores de densidade, calor específico, condutividade térmica e também da difusividade térmica, que é uma razão de K dividido por ρ e Cp. Aqui, em termos de variação de temperatura, nós temos valores de ρ e Cp em diferentes temperaturas. Devemos lembrar que a temperatura inicial da peça vai ser 300 Kelvin, a temperatura final 800 Kelvin. Então, vamos utilizar valores das propriedades físicas numa temperatura média intermediária entre os valores de temperatura inicial e final. Neste caso, temos alguns dados que são importantes no desenvolvimento do problema. T, que seria a temperatura final desejada para o centro da peça. TI, a temperatura inicial das barras cilíndricas. T infinito seria a temperatura do gás que está no interior do forno. Aqui foi incorporado o efeito da radiação, gerando um coeficiente de transferência de calor igual a 101,6 Watt/m²Kelvin. É interessante que vocês verifiquem a validade desse parâmetro, lembrando que ele foi definido para uma temperatura da peça equivalente a uma temperatura média nesse intervalo. A temperatura média nesse caso aqui seria 550 Kelvin, que é a média entre 800 e 300. Recomendo, então, que vocês verifiquem a validade deste número para prosseguimento do exemplo. Aqui temos o valor do volume da peça e de sua área superficial. Como não foi fornecido nenhum comprimento, aqui o comprimento do cilindro está definido como esse parâmetro L. Neste caso, a relação de volume por área vai ser dada pelo diâmetro dividido por 4. Observe que não foram consideradas as duas áreas circulares na extremidade do cilindro, simplesmente a área lateral dele para efeito do cálculo deste parâmetro de volume sobre a área superficial. As propriedades físicas foram obtidas da tabela anterior, foi feita uma interpolação nessas propriedades para uma temperatura média de 550 Kelvin, o valor de densidade, nós só temos ele fornecido a 300 Kelvin, esse valor normalmente varia muito pouco com a temperatura, então utilizamos o valor de 7.832 kg por metro cúbico, calor específico médio e condutividade térmica média são os valores que foram obtidos através de interpolação na tabela anterior. É importante salientar que há uma diferença entre valores médios e valores em uma temperatura média. O ideal é que sempre calculemos valores médios no intervalo, e não o contrário, não valores na temperatura média. Isso pode acarretar diferenças significativas, dependendo de como que a temperatura afeta os valores de propriedades físicas. Aqui neste exemplo foi feito um cálculo das propriedades numa temperatura média simplesmente por comodidade. O ideal é que sempre calculemos os valores das propriedades médios ao longo do intervalo sendo considerado. Neste caso, o procedimento é definir a média usando o conceito de integral que deve ter sido vista nos cursos de cálculo ainda no ciclo básico da engenharia metalúrgica. Utilizando então o valor de coeficiente de transferência de calor global que foi calculado anteriormente, podemos fazer a verificação da condição de aquecimento determinando o valor do número de Biot. Neste caso, o valor do Biot vai ser definido pelo H global, o parâmetro geométrico raio do cilindro, dividido pela condutividade térmica média da peça.
Neste caso, nós vemos que o valor de BO ficou ligeiramente inferior a 0,1, o que vai nos permitir utilizar o tratamento que foi desenvolvido até agora, considerando um aquecimento isotérmico. Neste caso, a relação que descreve a variação da temperatura com o tempo é a que foi desenvolvida anteriormente. Como o tempo é a nossa incógnita, ele vai ser explicitado nesta equação e o valor de tempo, então, a ser calculado vai ser definido através dessa expressão matemática. Nós vamos, então, substituir os valores que foram fornecidos no exemplo e fazer uma estimativa do tempo necessário para o aquecimento da peça de forma que ela alcance uma temperatura de 800 Kelvin. Como foi solicitada a temperatura no centro, mas a gente constatou que o aquecimento é isotérmico, então tanto o centro e a superfície vão estar aproximadamente à mesma temperatura, equivalente a 800 Kelvin. Finalmente, substituindo dados na expressão anterior para a estimativa do tempo, nós temos aqui os valores de T final da peça, temperatura T infinito, sua temperatura inicial, novamente a temperatura T infinito, o valor do diâmetro da peça dividido por 4, que vai ser sua área superficial dividido pelo volume, densidade do aço, o valor de calor específico na temperatura média e o coeficiente de transferência de calor global. Para esses valores, o tempo estimado para o aquecimento da peça é equivalente a aproximadamente 850 segundos.